Fala galerinha do YouTube, tudo jóia com vocês? É isso aí, é nós aqui de novo, canal Biologia Anderson, facilitando a biologia para você. E hoje nós vamos falar dos ácidos nucleicos, certo? Vamos falar das diferenças entre DNA e RNA. Tá preparado? Então vamos lá, roda a vinheta! Muito bem, então em primeiro lugar vamos a entender por que ácido nucleico, não é? Então esse nome ácido nucleico veio do caráter ácido, não é? Do DNA e do RNA, e nucleico porque a primeira vez que eles foram observados no núcleo das células, então daí o nome ácido nucleico, tá certo? E com a constituição desse ácido nucleico, ele vai ser composto, olha só, por um conjunto, por um aglomerado, certo? De nucleotídeos. Tá bom? Então, os nucleotídeos se juntam e formam um ácido nucleico. Aí você vai perguntar, o que é um nucleotídeo, professor? Então, olha só comigo. O nucleotídeo vai ser uma junção de três componentes. Um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada, certo? Isso aí é um nucleotídeo. Quando eu junto um monte de nucleotídeos, eu tenho um nosso querido ácido nucleico. Se eu retirar o grupo fosfato, restando um açúcar e uma base nitrogenada, eu tenho um nucleosídeo. Mas não se engane, o conjunto de nucleosídeo ele não me dá um ácido nucleico, certo? Apenas um conjunto de nucleotídeos. Falando agora dos ácidos nucleicos, eu tenho dois, não é? Existem dois ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então vamos primeiro falar aqui do DNA, certo? Então, DNA, ácido desoxirribonucleico. Nome comprido, nome complexo, é nada, você se acostuma. Ácido desoxirribonucleico. Muito bem. Composição. Esse ácido vai ser composto por quem? Esse ácido vai ser composto por um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Muito bem. Uma diferençazinha está aí no açúcar que vai constituir esse ácido, né? O DNA. O açúcar que ele tem aqui, ó, é uma desoxirribose, certo? Uma desoxirribose. Então aqui temos o grupo fosfato, uma desoxirribose e a base nitrogenada, lá que nós vamos falar daqui a pouco. As propriedades, olha só, o DNA é super importante porque é nele que nós temos, sabe o que? As características genéticas, é isso aí, as características hereditárias, as características que vão ser passadas de mim para o meu filho, de você para os seus filhos e que você recebeu dos seus pais. Então estão lá no DNA, cor de cabelo, altura, essas coisas, cor de olho, certo? Todas elas estão nos genes, que são pedaços do DNA, ok? Aí temos aqui, olha só, o açúcar. Como eu falei, o açúcar do DNA é a desoxirribose. É um açúcar, é uma pentose, na realidade, com 5 carbonos. 5 carbonos, uma pentose, ok? E chegamos às bases nitrogenadas. Base nitrogenada, aqui ó, componente do nucleotídeo, tá bom? Então, base nitrogenada nós temos adenina, timina, citosina e guanina. São 4 bases nitrogenadas, certo? E quanto à estrutura, olha só, a estrutura do DNA, ela é em dupla hélice, tá certo? Vejam aqui, ó, uma hélice aqui, outra hélice voltando, olha só que coisa linda. Vemos as basezinhas aqui, ó, todas elas agrupadas ao lado da fita de DNA. Então, dupla fita no DNA. Agora vamos falar um pouco do nosso querido RNA, não é? Nosso querido RNA aqui, ó. Olha só, da mesma forma que nós temos aqui o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, nós vamos ter o RNA, que é o ácido ribonucleico, certo? Ácido ribonucleico, RNA. Composição. Da mesma forma que no DNA nós temos um conjunto de nucleotídeos, certo? Mas vamos ter uma diferença. Vamos ter o grupo fosfato, da mesma forma que o DNA. Vamos ter aqui o açúcar, uma pentose, tá bom? Uma pentose, só que aqui vai ser uma ribose. Ribose. Temos aí ribose sendo o açúcar do nosso querido RNA. E a base nitrogenada que vamos falar um pouco mais dela, certo? Quanto às propriedades, ele é super importante porque ele vai atuar na síntese de proteínas. É isso aí, ele vai atuar lá ajudando na síntese das proteínas. E eu tenho 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador. Mas isso é assunto para outra aula, tá legal? Quanto às bases nitrogenadas, nós temos, ó, adenina, citosina, guanina e uracila, certo? Uracila. Então, temos aqui uma novidade, tá bom?
quando comparamos com o DNA. O DNA nós temos timina, certo? No DNA nós temos timina. No RNA nós temos uracila, nós não temos timina no RNA. Quanto à estrutura, podemos perceber, olha só, o RNA ele é uma fita simples, tá bom? Uma fita simples. DNA eu tenho fita dupla aqui para o DNA, fita simples para o RNA com as nossas bases aqui, certo? Adenina, citosina, guanina e uracila. Fita simples para o RNA, fita dupla para o DNA. E olha só que interessante aqui, essas ligações aqui, ó, as ligações entre as bases na fita dupla do DNA, elas são feitas através de pontes de hidrogênio, certo? Então, as pontes de hidrogênio é que fazem as ligações entre as bases nitrogenadas nas fitas do DNA. Muito bem, ainda falando de bases, nós temos dois tipos de bases. As bases podem ser classificadas de duas formas diferentes. As púricas, certo? São elas a adenina e a guanina, e as pirimídicas, que vão ser formadas por um anel apenas. Então, para dividir aí, para você associar, púricas, 2 anéis, certo? Os 2 anéis aqui das púricas, no caso são adenina e guanina, e as pirimídicas, citosina, timina e uracila. Lembrando que uracila é exclusiva do RNA e a timina exclusiva do DNA. Então, fazendo aquele apanhado geral, aquele resumão do que nós vimos hoje, falamos dos ácidos nucleicos, certo? Que são dois tipos, DNA e RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico. RNA, ácido ribonucleico. Quais as diferenças, professor, entre elas? Vamos lá, diferenças. Fita dupla para o DNA, fita simples para o RNA. Base timina para o DNA, uracila para o RNA. E o açúcar do DNA é a desoxirribose e o açúcar do RNA é a ribose. Tá certo? Tá legal? Então, se você curtiu essa aula, vai lá, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações que toda semana sai um vídeo novo. Deixa seu comentário, deixa sua dica e até a próxima semana. Beijão!